Filhos da perdição, nos anos 70, deixaram de existir? Olá, eu sou Messias, ministro do Evangelho. Estaremos trazendo mais uma mensagem que, creio, nos fará avançar para coisas mais excelentes do Evangelho da Graça. Ok? Então, bem-vindos a todos os irmãos do Facebook, né, do YouTube também. Queremos aí mandar um abraço para o irmão Antônio Carlos, de Vitória da Conquista, Bahia. E também o irmão Carlos, esposa Sandra e o filho Arthur, de Ipatinga, Minas Gerais. E aos irmãos, né, de São Gonçalo, aqui, estado do Rio de Janeiro. Irmão Paulo, esposa Alaí, Adenaí, o esposo Cabral, né, Adenaí, esposo Cabral. Igor, irmão Igor, irmã Fabiana, Vera, irmã Oneide também. E aos ministros do Evangelho, Ismael e Fernando, esses que vieram aqui, já vieram em nossas reuniões, ok? Então um abraço para vocês e a todos os outros demais irmãos, né, que não citamos porque não vai dar para citar todos, ok? Agradecemos a todos. Nos próximos vídeos, né, citaremos a todos os demais irmãos, ok? Tá tudo aí funcionando? Ok, vamos lá. Então o tema de hoje é esse aí, filhos da perdição nos anos 70. O tema é uma pergunta, né? Deixaram de existir os filhos da perdição? Seriam eles seriam o que Paulo fala que são os demais que não tinham esperança? Tinham homens que não tinham esperança, que Paulo cita em sua epístola aos Tessalonicenses. Seriam eles esses? Né? Então, agora que vamos iniciar, temos que entender o seguinte: aqui não estamos tratando de alimento para imaturos, mas para maduros, não para crianças no entendimento, tá bom? Mas para maduros. Então vocês são maduros. Então se prepare para não se engasgar, né? Porque poderão falar assim: ah, mas na minha igreja o meu pastor não ensina assim. Gente, isso aqui é um alimento para não meninos, mas para adultos no entendimento, ok? Vamos lá, vamos avançar. Vejam aí o que diz aí sobre essa questão. Hebreus 5,13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite... Então veja, tem muitos que se alimentam de leite, né? Não suportam o alimento sólido, um entendimento mais profundo do Evangelho. Né? Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é o quê? Menino, Hebreus 5,13. Mas o mantimento sólido, que é o que estamos fazendo aqui, trazendo esse tema, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Hebreus 5,14. Então veja, esse alimento é um alimento para adultos. Então esse estudo, esse tema que estamos apresentando aqui. Então só um momento, gente. Eu vou fazer um pedido a vocês. Não esqueçam de uma coisa. Isso para os irmãos do YouTube que estão aí assistindo o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, ok? Comentem, compartilhem, isso é importante. Tá bom? Não esqueçam também de compartilhar, de dar também o joinha, tá bom? Não esqueçam daquele joinha que é importante também. Esse joinha aí, acho que não é nada demais, né, pedir isso. E no Facebook, né, vocês não esqueçam de compartilhar e comentar a mensagem que está aí no Facebook, ok? Esse procedimento é necessário a fim de que a mensagem avance a cada dia mais. Agradecemos a todos, né? Creio que não seja demais pedir isso. Então, muito obrigado. Vamos prosseguir. E mais uma palavra também ainda, principalmente aos irmãos que pregam a futurização, que dizem que as profecias ainda vão se cumprir num futuro incerto, certo? Pegam lá Apocalipse, diz que ainda vem a guerra do Armagedon, que vem isso, que vem aquilo, que vai acontecer, que Jesus vai voltar ainda, tá? Então, principalmente esses irmãos precisam falar o seguinte, né? Para que vocês entendam que essa mensagem nossa e outras que a gente trata aqui, ela soa estranho, né? Isso porque a maior parte dos crentes espera o cumprimento das profecias para um futuro ainda incerto aqui na nossa época. Então estão colocando a Bíblia lá, o Apocalipse, como se fosse escrito para se cumprir conosco, quando o Apocalipse foi escrito para cumprimento, que viria o juízo sobre Israel. Mas tudo bem, quem ainda não entendeu isso, procure assistir os demais vídeos de outros irmãos que pregam essa palavra. Então esta palavra é para que entenda que nós aqui que estamos trazendo esse vídeo, já temos como consumado todas as coisas, né, nos anos 70, portanto estamos após vinda do Senhor, após o juízo final que veio para Israel, após a ressurreição e o arrebatamento, que foi
a transformação, a mudança dos corpos espirituais dos homens eleitos que estavam ainda vivendo, né, em corpos carnais sobre a terra. Então eles ainda teriam o arrebatamento, ok? Então, dado já essa explicação, vamos avançar no entendimento, voltemos ao tema. Então o tema de hoje é esse aí: filhos da perdição nos anos 70 deixaram de existir? Isso é uma pergunta que estamos fazendo. Eles deixaram de existir? Vou virar um pouquinho aqui, gente, que tá pegando a luz lá, o foco. Ok. Os filhos da perdição nos anos 70 deixaram de existir? É uma pergunta que a gente faz. O tema é uma pergunta. Seriam eles os demais que não têm esperança? Que Paulo fala que não tinham esperança? Paulo fala aqui de homens que não tinham esperança. Eles seriam esses? Então, para a introdução, vamos ler aqui os seguintes textos de Paulo que ele escreveu aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Olha o tema: como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Então veja aí, tinha os que não tinham esperança, né? Então, façamos a leitura também de Romanos, nos seguintes textos. Olha só o que Paulo fala: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, né? Ele fala até agora, Romanos 8, 22. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eles estavam esperando isso aqui, tá? Mas eles tinham as primícias do Espírito. E os outros homens que não tinham esperança. Vamos avançar no entendimento aí. Porque em esperança fomos salvos. Então eles estavam salvos, né? Em esperança. Esperança de quê? Da adoção que viria, da redenção do corpo, da ressurreição dos mortos, dos que estavam mortos, e do arrebatamento dos vivos, ok? Tá bom? Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por quê? O que alguém vê, porque o que alguém vê, como esperará? Romanos 8, 24. Então, como se vê nesses textos, irmãos, de 1 Tessalonicenses, que lemos antes das cartas romanas, Paulo indica que em seu tempo havia homens que não tinham esperança, certo? Ele falou que tinha homens que não tinham a esperança. Vamos repetir aqui para a gente entender ainda. Ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm a esperança. Então vejam, demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mas as cartas dos Romanos, o apóstolo Paulo indica no capítulo 8 homens que tinham as primícias do Espírito. Agora uma outra, o outro lado, né? Olha só o que diz aqui, ó. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo falava, Romanos 8, 22. E não somente ela, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos, né, em nós mesmos, esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, Romanos 8, 23. Então vejam aí. Então se vê claramente nos textos que Paulo cita duas existências humanas, certo ou errado? Certo, ele cita as duas existências humanas, né? Os que tinham as primícias do Espírito e os que não tinham esperança, certo? Então é isso que está escrito. Então veja, Senhor, que se Paulo não cita, ó, os demais que não tinham esperança e os que tinham as primícias do Espírito. Uma dualidade, né? Duas situações aqui. Eu pergunto, havia ou não uma dualidade ali? Havia dualidade ou não havia? Havia, né? Sim ou não? Havia ou não havia? Eu pergunto a todos que estão assistindo. Sim ou não? Não, eu quero fazer a seguinte pergunta, então, a todos nós. Essa pergunta é para todos nós que estamos aqui. Eu estou me assistindo, vocês estão assistindo também este vídeo. Quem eram aqueles que não tinham esperança? É uma pergunta que fazemos. Quem eram? Será que seriam os filhos da perdição? Né? Alguns poderiam falar, não é. Todos são filhos de Deus. Né? Será que seriam os filhos da perdição? Que fala as Escrituras? E se eram eles, deixaram de existir depois do juízo final, dos anos 70, que se deu nos anos 70, será que eles deixaram de existir? Agora vamos abrir um parênteses aqui.
sobre o porquê dessa mensagem, né? Vamos abrir um parêntese sobre o porquê dessa mensagem que estamos tratando aqui. Então, o porquê dessa mensagem, Messias? Por que, Messias, essa mensagem? Por que você está trazendo esse vídeo aqui? Porque há pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, alguns irmãos dizendo, né, eles dizem que após os anos 70, após o juízo final em Israel, os vasos de desonra, né, os homens terrenos, deixaram de existir, bem como tais vozes, esses irmãos, ainda apregoam que após os anos 70, todos os homens que estão sobre a terra, nós aqui também, né, até o presente século, não há homem, não há nenhum dotado do Espírito, e que o Espírito de Deus também não se faz mais presente aqui, né? Então, olha só o que eles afirmam, né? Então, há uma enorme incongruência em tais pregações. Primeiro, que vasos de desonra são exatamente os que não têm o Espírito, né, de Cristo. Mas essas pessoas afirmam que os vasos de desonra deixaram de existir no juízo final. Ora, se eles dizem que depois dos anos 70 não há homem algum dotado de Espírito, que não tem Espírito de Cristo, como então dizer da não existência de vasos de desonra? Atualmente, se exatamente tais que são os filhos da perdição. É uma pergunta que a gente faz. Tem sentido? Não tem. Então comprova-se que afirmamos nos textos do Evangelho de Cristo ressuscitado, e vamos ler aqui para comprovar, né? Veja o que diz aqui em Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Tem ou não tem? Deus tem poder sobre os homens ou não tem? Tem. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa, para da humanidade, né, fazer o vaso, um vaso para honra e o outro para desonra? Tem ou não tem? Deus tem ou não tem? Atualmente Deus perdeu o poder de fazer isso, então ele não faz mais, né? Não é isso, né? Romanos 9:21. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, olha só o que está escrito, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Olha, ele está falando dos vasos da ira. Preparados para quê? Para a perdição, né? Romanos 9:22. Então vejam aí a verdade. Não é verdade, gente? Veja o que está escrito aqui nesse texto também, ó. Vós, porém, não estáis na carne, disse Paulo aos romanos, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse que não tem o Espírito de Cristo seria o quê? O vaso de desonra, o homem da perdição, o filho da perdição. Ok? Romanos 8:9. Então, tem outra situação. Segundo, esses tais irmãos que pregam nos grupos de WhatsApp, né? Esses debatedores de grupo de WhatsApp, né, afirmam que após o arrebatamento, os filhos de Deus, após o arrebatamento, eles dizem que os filhos de Deus, os espirituais, não permaneceram sobre a terra, saíram daqui, Deus levou. Não obstante, os textos dizem que o Evangelho é eterno. Então, quer dizer, o Evangelho seria continuamente proclamado e sendo para a cura dos povos. Então vamos ler o texto. Leiamos o texto. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 14. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho, o quê? Eterno. Então o Evangelho é eterno, né? Para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e a tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14:6. Então vejam aí a verdade. Vamos ler outro texto do Apocalipse 22:2? Vejam, no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22:2. Então veja aí se o Evangelho não seria para continuar mesmo depois do juízo. Sim, eterno. Então a mensagem libertadora do Evangelho continuou sendo levada aos eleitos de Deus, escolhidos desde os tempos eternos. Ok? O conhecimento seria levado nos séculos vindouros, conforme Paulo afirma, né, em sua carta aos Efésios. Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 2. E nos ressuscitou, Paulo estava escrevendo para eles lá, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6. Para mostrar até os anos 70? Não, para mostrar nos séculos vindouros, e até hoje em dia,
as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Então vejam aí a verdade do Evangelho, Efésios 2,7, que o Evangelho é eterno, conforme o Apocalipse, Paulo dizia que a mensagem do Evangelho da graça, o conhecimento seria levado nos séculos vindouros. Ok? Efésios 2,7. O que precisamos dizer ainda, irmãos? Precisamos dizer que tais vozes, que tais irmãos dos grupos de WhatsApp, sem uma argumentação plausível, uma vez que não constam dos textos, isso, pelo contrário, está cristalino que os filhos de Deus permanecem reinando com Cristo sobre a terra hoje em dia, se cumprindo a predição de Jesus de Nazaré em suas parábolas sobre o reino dos céus, sendo demonstrada em todas elas, as parábolas, a dualidade, né, dos que estão inseridos no reino e os que não estão inseridos, ok? Os filhos de Deus reinam, os filhos do mundo ficam de fora, pois não têm o Espírito de Cristo. Então, só um momentinho, vou abrir só um parênteses aqui, tá bom, gente? Um parênteses aqui, alguém poderia perguntar o porquê desse tema, né, como sendo algo desnecessário. Alguém poderia falar assim, esse tema é desnecessário, o importante é que Jesus nos ama, que temos que amar um ao outro. Olha, tem sentido, né, gente? E nós poderíamos também perguntar também a esses irmãos, né? E por que não esse tema? Por que não vamos falar esse tema? Ora, para que a Bíblia então, gente? Se na Bíblia que todos temos, indica que toda a escritura é útil para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E nós podemos ler isso na carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver se toda a escritura não é inspirada, não é útil para isso mesmo, o que fazemos. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 2 Timóteo 3,14. Então veja aí a verdade. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de te torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Toda a escritura é inspirada por Deus, sim, e útil para o ensino, sim, é o que estão fazendo aqui, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, sim ou não? Mas a escritura toda não é útil para a aplicação da lei de Moisés em nós, porque a lei foi abolida, ok? Alguns irmãos que ainda não entenderam isso, tá bom? Mas toda a escritura é útil, desde Gênesis a Apocalipse, para o quê? Instrução, correção, instrução e justiça, 2 Timóteo 3,16. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? 2 Timóteo 3,17. Então, irmãos, dessa forma como acabamos de ler, eu pergunto, onde tem o texto que diga que é desnecessário fazer alguns temas, tratarmos de alguns temas da Bíblia? Não tem, né? Não tem. É para estudar as escrituras ou não? É óbvio que a resposta é sim. Então vamos voltar então ao tema, voltando, né, à pergunta que nós havíamos feito. Havia ou não uma dualidade? Os que não tinham a esperança e os que tinham as primícias do Espírito. Havia. Então, assim, aqueles que tinham esperança e os que tinham as primícias do Espírito. Quer dizer, quem tinha esperança, quem não tinha esperança, não tinha as primícias do Espírito. Quem tinha as primícias do Espírito, os que tinham as primícias do Espírito, eles tinham esperança, ok? Então, a dualidade aí. Então, havia ou não a dualidade? Sim ou não? Eu pergunto a todos nós, essa pergunta é feita para nós respondermos. Sim ou não? Eu vou responder que havia sim, né? Mas alguns poderiam dizer, não há, Deus ama o mundo, então ele salva a todos, né? Então, se alguns irmãos afirmarem assim, então vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, vejam que está escrito, se tornou o ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. O que vem primeiro não é o espiritual, certo? Não é o espiritual, correto? Não é. E sim o natural. Adão era natural, não era espiritual. Depois vem o espiritual, Jesus, 1 Coríntios 15, 46. O primeiro homem formado, né, do pó da terra é terreno, tá? É terreno. O segundo homem é do céu. Então vejam aí a verdade aí, 1 Coríntios 15, 47. Como foi o homem terreno, assim também são os demais. Então havia os demais como Adão também, e hoje ainda há os demais como Adão, que não são espirituais, são somente homens terrenos. Como foi o homem terreno, também assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. Então muitos são feitos somente terrenos, tá bom? E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Então vejam a dualidade aí.
É ou não é verdade, gente? 1 Coríntios 15, 48. Então vamos continuar fazendo a exegese agora no livro de Gálatas, ok? Gálatas agora, aqui, vamos ler. Como porém no passado, Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas capítulo 4. Como porém no passado, aquele que nasceu segundo a carne, vejam, olha aí, já começamos a entender, ó. Perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Então veja o que Paulo está falando aqui, a dualidade aqui. Aquele que nasceu segundo a carne, aquele que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Então, assim também acontece agora. Então, na época de Paulo, acontece hoje em dia também, né? Gálatas capítulo 4, versículo 29. Mas o que diz a Escritura? Diz ainda aqui em Gálatas, né? Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então veja que o filho da escrava não poderia herdar junto com o filho da mulher livre. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 30. Portanto, irmãos, Paulo diz aos Gálatas, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então veja a dualidade aí, certo? Escrava e livre. Gálatas 4:31. Então anotem aí. Filhos da livre são os homens do céu. Homens do céu são espirituais. Quando Paulo estava dizendo que eles eram filhos da livre, estava dizendo que eles foram nascidos do céu, nascidos do Espírito, como Jesus falou, né? Aquele que nascer do Espírito, necessário vos é nascer do Espírito. Então os nascidos do Espírito é a igreja. E os homens celestiais são como o que veio do céu. Como quem? Como Jesus. Sendo que Paulo dizia em Romanos que eles estavam esperando a redenção do corpo ainda. Vejam, eles eram filhos, mas estavam esperando a redenção do corpo. Então vamos marcar agora o seguinte, coloquei aqui, vamos massificar o entendimento, tá bom? Olha só, veja aqui, ó. Número 1, o primeiro homem, Adão, ser vivente, correto? 2, o último Adão, espírito vivificante. Vejam a dualidade aí, a dualidade, certo? O primeiro homem não é espiritual, não é. É o quê? Natural. Então Adão não tinha espírito, não era espiritual, né? Ele era um homem terreno, feito do pó da terra. Depois vem o espiritual, quem? Cristo. O primeiro homem é do pó da terra, é terreno, está escrito, certo? O segundo homem do céu, Jesus. Como homem terreno, são os demais que são feitos do pó da terra. Então tem os demais como Adão também, né? Não somente Adão era um homem terreno, como tem os homens demais que são como Adão. Como é o homem celestial, também são os celestiais. Então os filhos de Deus são como Jesus, né? Os filhos segundo a carne são conforme Adão. Então a dualidade está aí. Então a pergunta que fizemos no início é se depois dos anos 70 os homens terrenos deixaram de existir sobre a terra, porque alguns irmãos até afirmam isso, né? Então os filhos da perdição nos anos 70 deixaram de existir? É uma pergunta que estamos fazendo, o tema é uma pergunta para o nosso entendimento abrir cada vez mais. Então agora vamos fazer uma pergunta. Pergunta sobre o que Paulo falou antes do dia do Senhor, antes da vinda, né, do Senhor, sobre Cristo, né, sobre que Cristo morreu para que o corpo do pecado fosse desfeito. A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: quando Paulo falou sobre o corpo do pecado desfeito, estava dizendo que os homens terrenos seriam eliminados? Será que é isso que ele fala? Paulo não estava dizendo que o corpo do pecado foi desfeito? Não é isso que ele estava falando? Então é preciso entender o seguinte, gente, que uma coisa é o corpo do pecado, outra coisa é a natureza humana, adâmica, que nós herdamos o corpo biológico, nós herdamos a natureza adâmica em nós, mas o corpo do pecado foi desfeito. Então Paulo não está dizendo que os filhos da perdição, né, os homens terrenos seriam eliminados ou até no juízo também, tá bom, gente? O que foi desfeito então? O corpo do pecado ou a natureza adâmica? O que foi desfeito foi o corpo do pecado, tá? Se estamos na dúvida então, porque se alguns ainda estão na dúvida,
Se alguns ainda têm dúvida, vamos então ler. Vamos aqui ler, coloquei aqui, ó, vamos ler. Sabendo isto, Paulo diz aqui em Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. E nós deixamos de existir biologicamente? Não, mas o corpo do pecado foi desfeito. Né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Isso aqui Paulo estava escrevendo para quem viveu antes da cruz. Nós já nascemos pós-juízo, pós-arrebatamento. Então, isso aí, Paulo estava falando, essa palavra era para eles, tá? Que eles, o corpo do pecado foi desfeito, que eles viveram ainda mortos nos delitos e pecados. Correto? Correto. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6,7. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6,8. Então, irmão, vamos mudar um pouquinho o foco. Agora vamos analisar o seguinte, lendo os textos de 1 Coríntios. Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, veja, de Adão, né? Precisamos reproduzir as feições do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49. O homem celestial é Cristo. Então reproduzimos tanto as feições do homem terreno, que é a nossa imagem, que é esse corpo animal que nós temos, como também as feições do homem celestial, Cristo, que é o nosso espírito. Ok? 1 Coríntios 15, 49. Só que antes do arrebatamento, aquelas feições, aquele corpo ainda não estava transformado ou mudado ou arrebatado, porque eles precisavam ser arrebatados. Não estavam glorificados ainda igual a Cristo, né? Pois ainda aguardavam o quê? O que eles dizem que era adoção, ou seja, a redenção daquele corpo. Então, no presente século, os filhos da perdição continuam existindo como ser vivente. E é o mesmo que alma vivente, o homem terreno. A pergunta foi se deixaram de existir após o juízo final. Perguntamos aqui. Se os homens terrenos deixaram de existir, foi eliminado. Para dizer que sim, teríamos que ter essa informação nos textos, né, das escrituras. E não há. Pelo contrário, tudo indica, por diversos textos, que o reino de Deus é sobre a terra, invisível, mas no homem espiritual. Pois há homem natural e homem espiritual, certo? E houve os que herdaram o reino e os que não herdaram. Então vejam aí a dualidade. Mas os homens terrenos não reinam em vida. Uma condição espiritual em Cristo. Mas vivem a sua vida humana ou biológica sobre a terra, não crendo em Cristo. Mas os filhos de Deus reinam em vida, os espíritos reinam, uma vez que o reino é pelo Espírito. Então vamos ler. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Então, mas quem não tem o Espírito de Cristo, a gente sabe pela Escritura que quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo, é o homem terreno. Fica de fora o homem carnal, o homem biológico, né? O homem biológico fica de fora. O nosso homem carnal fica de fora. Quem não tem o Espírito de Cristo fica de fora, porque também não tem o Espírito, né? A nossa parte animal também não herda o reino de Deus, ela é desfeita na terra, né? Depois que a gente morre. Não entra no reino de Deus, que é uma coisa atual. Pois a carne e o sangue, a nossa carne e o nosso sangue não herdam o reino conforme o Evangelho. E como já lemos anteriormente, ser vivente não é espiritual, ok? São terrenos do pó da terra. É inteligente, como sentimentos normais de qualquer outro ser humano, mas por não ser dotado de espírito, não tem herança com os filhos de Deus, não entram no reino e ficam de fora. Ficam de fora, mas não de um lugar físico, tá bom? Eles ficam de fora do reino, mas não de um lugar físico, mas ficam fora de uma condição de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ok? Então esse é o entendimento. Isso aí se dá no homem interior. O reino de Deus se dá no homem interior, no nosso homem espiritual. Então vamos ler. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida. Vejam, a verdade, se não é a condição espiritual em Cristo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é um lugar físico onde as pessoas comem e bebem, onde é uma coisa como no mundo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o quê?
uma condição, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Acho que deu para entender. O reino de Deus, então, se dá no homem interior, dentro de nós, dentro de cada ser, cada filho de Deus. Correto? O reino de Deus se dá no homem interior. A destruição da palha que fala na Escritura se deu em que todos os homens foram condenados na natureza pecaminosa, mas somente o homem espiritual é salvo. Por isso Paulo fala que o nosso velho homem ficou na cruz para efeito de justiça, o nosso velho homem. Então vamos ler aqui. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Então Deus, Cristo, não nos vê segundo a carne. Ele não olha para nós carne, sangue, carne e osso. E também nós também não conhecemos a Cristo deste modo, assim, humano, segundo a carne. Só o Espírito vive, a carne para nada mais se aproveita, Jesus falou. Então, portanto, o que está escrito aqui, vamos ler? Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nosso espírito está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Que não andam segundo a carne. Vejam. Mas segundo o espírito. Então andava segundo a carne. Israel andava segundo a carne. A igreja anda segundo o espírito. Correto? Porque Israel estava debaixo da lei. Eles andavam segundo a carne. No cumprimento da lei tinham que obedecer na carne a lei. Então eles andavam segundo a carne. Nós, a igreja, anda segundo o Espírito. Romanos 8:1. E vejam o que está escrito aqui. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. Então, antes de Cristo haver pago o resgate dos filhos do céu, os homens espirituais, todos eles estavam destituídos da glória de Deus, mortos espiritualmente na mesma condenação dos condenados. Cristo veio fazer reviver esses filhos de Deus, mas não para condenar o mundo. Veja o que está escrito em João 3,17. Porque Deus amou o seu filho, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Que mundo? Para que mundo que seria salvo por ele? Claro que o mundo dos filhos dos eleitos, dos escolhidos. Os filhos que tinham se perdido antes, né? Aqueles que se haviam perdido. Veja aqui, ó, Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ora, eram aqueles filhos que estavam perdidos. Lucas 19:10. Não os condenados. Cristo não veio pelos condenados, não veio salvar condenados, porque os condenados não creem, correto? Os condenados não creem em Cristo. Quem já estava condenado já estava desde antes. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É o que está escrito aqui, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como é que Cristo ia vir condenar quem já está condenado? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Mas Cristo veio, Deus mandou o seu Filho para libertar os filhos. Todos o que nele crê tem a vida eterna. É eterna. Todo o que nele crê tem a vida eterna. E diz aqui em João 3,14 o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o que diz aí. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É o que diz o texto, né? Quando diz que Cristo não veio para que o mundo fosse condenado por ele, realmente Cristo não veio para isso, uma vez que os condenados já estavam condenados desde antes, ok? Nesse mesmo entendimento, sabemos que os condenados são os filhos da perdição, os que não creem em Cristo, ok? Sobre a pergunta se os filhos da perdição, os condenados, deixaram de existir depois do juízo, não há respaldo no Evangelho para dizer que sim. Paulo escreveu e lemos que Deus da mesma massa mantém a dualidade, salvos e perdidos. Deus faz da mesma massa, ou seja, da humanidade, vasos de honra e vasos de desonra. Vasos de honra e desonra sempre existiram desde Adão. Adão foi feito originalmente semelhante a Deus, mas terreno.
do pó da terra, alma vivente, e Eva veio do céu, não por vontade de Adão. E da semente da mulher, no futuro, nasceu um que libertou o seu povo. Caim nasceu do homem terreno, vaso de desonra, não aceito, filho do diabo, né, opositor, Adão. Mas Abel foi filho aceito, descendente de Eva, escolhido por Deus. Então não crê? Não crê? Então leamos então aqui, ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Gênesis 4:1. Voltou a dar à luz, desta vez é Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Vejam, Gênesis 4:2. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:3. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Vejam, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, certo? Gênesis 4:4. Mas não aceitou Caim e sua oferta? Por quê? Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis 4:5. Então, gente, alguém poderia dizer, mas isso foi injustiça da parte de Deus? O que a Caim havia feito de errado? Caim havia feito de errado o quê? A ação de Caim e Abel eram semelhantes aparentemente. Religiosamente, não havia diferença entre Caim e Abel naquele sentido do que eles estavam fazendo ali. Caim não havia feito bem ou mal, da mesma forma que Abel. Então, por que não foi aceito? É a pergunta que a gente faz. Vamos colocar um texto do apóstolo João, um apóstolo da circuncisão, ou seja, um que foi destinado a pregar para os judeus, conforme os textos das Escrituras. Vejamos o que escreveu João. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João falou, 1 João 3:11. Não como Caim, vejam, que era do maligno. Por que Caim era do maligno, se ele não tinha feito bem ou mal? E matou seu irmão. Aí sim, depois que ele matou, aí sim, mas antes não, né? E por que o caos o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. 1 João 3:12. Não obstante João ter afirmado em sua carta que as obras de Caim eram mais, o texto de Gênesis prova ao contrário. Suas obras ainda não eram mais, uma vez que não havia feito bem ou mal. Mas não foi aceito por Deus nem sua oferta. Entendemos então que Caim foi rejeitado e sua oferta para que se confirmasse a eleição. Semelhantemente à questão relacionada a Caim e Abel, na questão do relato do apóstolo dos gentios, Paulo afirma que Deus escolhe a quem quer e elege a quem quis, elegeu a quem quis, tanto no passado humano como no futuro. Então vamos ler aqui, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, Romanos 9:6, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, ser amaldiçoado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne. Paulo está falando segundo a carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, Romanos 9:4, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então vejam o que dizem em Romanos 9:5. Não que a palavra de Deus haja faltado, disse o apóstolo dos gentios, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Vejam, olha o que ele está falando aqui, gente. Romanos 9:6. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Vejam o que ele está dizendo. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Romanos 9:7. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Então essa é a verdade. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9:8. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Romanos 9:9. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido,
nem tendo feito bem ou mal, não tinham nem nascido, hein? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Eles nem tinham nascido, não tinham feito bem nem mal, tá, gente? Romanos 9:12. Como está escrito, amei a Jacó antes dele nascer e odiei a Esaú antes dele nascer. Romanos 9:13. Que diremos, pois, disse Paulo ainda, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Alguns de nós poderíamos perguntar, há injustiça da parte de Deus, né? Poderíamos afirmar isso. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, é Deus. Romanos 9:15. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9:16. Então vejam aí, porque diz a Escritura a Faraó, olha Faraó aí, filho da perdição, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Romanos 9:17. Logo, pois, veja que está escrito, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9:18. Dir-me-ás então, alguém poderá dizer aí também, por que se queixa ele ainda? Né? Porque Deus se queixa? Porquanto quem tem resistido à sua vontade, que ele é que escolhe quem é e quem não é. Romanos 9:19. Mas, ó Messias, quem és tu? Ó homem, qualquer um de nós que somos homens, né? Que estamos assistindo, homens ou mulheres, né? Mas, ó homem, ó mulher, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Romanos 9:20. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa, né, que ele nos faz, a todos, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Romanos 9:21. E que direis, se Deus querendo mostrar a sua ira, vejam, Deus, ele quer mostrar a sua ira, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência, vejam, os vasos da ira, vejam, se não é verdade, preparados para quê? Para salvação ou para perdição? Preparados desde antes para a perdição. Romanos 9:22, né? Suportou os vasos da ira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou. Romanos 9:23, os quais somos nós, eles, Paulo estava falando lá, eles e nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, né, da nação de Israel, mas também dentre os gentios. Romanos 9:24. Então vejam aí a verdade, né? Para terminar aqui, ó, vamos ler de novo aqui, ó. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, que já foram preparados como vasos da ira, ok? Preparados para a perdição, eles foram preparados para isso mesmo. Romanos 9:22. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então veja a verdade, né? Que para a glória já dantes preparou. Romanos 9:23. Os quais somos nós, a quem também o chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9:24. Estamos concluindo o tema. Agradecemos a todos. O tema foi esse aí. Filhos da perdição nos anos 70 deixaram de existir? Não deixaram. Não tem sentido. Que o evangelho é eterno, e Paulo falou que esse evangelho chegaria, né? Seria conhecido nos séculos vindouros, que ele disse ser vindouros, e estamos no nosso século. Amém. Até o próximo vídeo, agradecemos a todos. Um grande abraço a todos.